Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje eu vou estar demonstrando para você como identificar uma função injetora, sobrejetora e bijetora. Vamos começar então com a função injetiva, ou injetora. Ela pode ter um desses dois nomes. Então uma função ela será injetiva quando os elementos do domínio tiverem imagens diferentes, tá? Então aqui a gente tem o conjunto A, né, que vai ser o domínio da função. A gente tem o conjunto B, que será o contradomínio. E aqui a gente tem a função, né? Eu coloquei aqui f de x é igual a x mais 1. Apenas como exemplo, tá? Poderia ser outra função, né, que atendesse aí aos requisitos. Mas eu utilizei essa para ficar mais fácil aí a compreensão. Então, olha só, se eu substituir o x aqui por 1, né, que pertence ao domínio da função, vai ficar 1 mais 1, 2. Então, o correspondente de 1 aqui no contradomínio vai ser o 2. Se eu substituo x por 2, eu vou ter 2 mais 1, 3. Né? Então, o 2, o correspondente dele vai ser 3. E se eu substituir por 3, né, 3 mais 1, eu vou ter 4. Então, a imagem aqui dessa função vai ser o 2, 3 e 4. Perceba que cada elemento do domínio tem apenas um resultado aqui no contradomínio. Tá? Não tem dois elementos ligados a um mesmo número aqui do contradomínio. Tá? Então, como cada um dos elementos do domínio tem um único correspondente no contradomínio, então essa função ela é injetiva, né, ou injetora. Tá? Perceba que o 1 aqui ficou sem um correspondente, né? Não tem problema, tá? Ela vai continuar sendo injetora, ok? O que importa é que cada um esteja ligado a um único elemento aqui do contradomínio, ok? Então, olha só, coloquei aqui um exemplo de uma função exponencial, né? O x está no expoente. Se eu substituo aqui, né, o x por zero, então, mais uma vez, né, o conjunto A vai ser o domínio e o B vai ser o contradomínio. Se eu substituo o x por zero, né, 1 elevado a zero, eu vou ter 1. Né? Então, correspondente de zero vai ser 1. Se eu substituo o x por 1, 1 elevado a 1, continua 1. Tá? Se eu substituo por 2, 1 ao quadrado, continua 1. Então, nesse caso aqui, você pode perceber que mais de um elemento do domínio teve um mesmo elemento correspondente lá no contradomínio. Então, nesse caso aqui, ela não é injetora, tá? Ela não é. Então, para que ela se classificasse como injetora, então o 0 deveria estar ligado a um único número, o 1 deveria estar ligado a um único número, e o 2 também da mesma forma, tá? Então, como houve aqui essa situação, né, dos elementos aqui do domínio teriam o mesmo correspondente lá no contradomínio, tá? Ela não será injetora, ok? Função sobrejetiva ou sobrejetora. Então, quando que isso vai acontecer? Se o conjunto imagem, né, for igual ao contradomínio, exatamente igual, não pode haver sobras, igual aconteceu lá no primeiro exemplo. Tá? Então, vou estar usando aqui mais uma função como exemplo. O conjunto A vai ser o domínio, o conjunto B vai ser o contradomínio. Então, se eu substituir por zero o x aqui, ó, 2 vezes 0 dá quanto? Dá zero. Né? Então, o zero aqui do domínio é igual ao zero lá do contradomínio. Se eu substituo por 1, 2 vezes 1 dá 2. Se eu substituo por 2, 2 vezes 2 dá 4. Teve alguma sobra, algum elemento sobrando aqui no contradomínio, no conjunto B? Não houve. Tá? Então, como não houve um número sobrando aqui, cada um
dos elementos aqui de A, né, teve um correspondente e não houve sobras no contradomínio, então ela é sobrejetora. A função é classificada como sobrejetora, tá? Se tivesse um número sobrando aqui, né, por exemplo, um 6 aqui, tá? Aí haveria uma sobra, portanto, ela não seria sobrejetora, tá bom? Então não pode haver sobras. Olha só, ainda sobre função sobrejetora, né? Então se eu vou usar aqui a função exponencial novamente, né? 1 elevado a 0 dá 1, 1 elevado a 1 continua 1, 1 ao quadrado continua 1, tá? Houve sobras? Não houve. Todos os elementos aqui do conjunto B, né, que é o contradomínio, foram utilizados. Nesse caso, foi só o número 1, né? Como o conjunto era composto apenas pelo número 1, né? Então, ele foi usado, não houve sobras, portanto, ela é sobrejetora sim, tá? Então, pode acontecer aqui, né, de mais de um elemento do domínio terem o mesmo correspondente e mesmo assim ela ser sobrejetora, tá? Então, nesse caso aqui, isso pode acontecer. Por último, função bijetora, ela será bijetora quando for simultaneamente injetiva e sobrejetiva, tá? Ou seja, injetora e sobrejetora. Vamos lembrar lá, ó, injetora, cada elemento do domínio vai ter um correspondente no contradomínio. Para ela ser sobrejetora, não pode haver sobras. Então tem que reunir esses dois requisitos. Quando reunir, ela será bijetora, tá? Então vou usar aqui a função 2x mais 1 para poder fazer a demonstração. Se eu substituo por 0, né, 2 vezes 0 dá 0, mais 1 é igual a 1. Então o correspondente de 0 é 1. Se eu substituo por 1, né, eu vou ter 3 como resultado. Se eu substituo por 2, eu vou ter 5 como resultado, tá? Então, ela é injetiva? Ela é injetora? Sim. Cada elemento do domínio teve um único correspondente no contradomínio. Ela é sobrejetora? É sim, não houve sobras, então é sobrejetora. Tá? Então, por reunir esses dois requisitos, ela é classificada como bijetora. Tá? Uma função bijetora ou bijetiva. Ok? Então, resumindo, uma função será injetora quando os elementos do domínio tiverem imagens diferentes, né? Por exemplo, cada elemento aqui de A tem um único correspondente aqui em B, tá? Então, quando isso acontecer, ela será injetora. Sobrejetora se o conjunto imagem for igual ao contradomínio. Então, olha só, não vai haver sobras aqui no conjunto B, não vai ter elementos sobrando, tá? Todos serão utilizados. Tá? Então ela será sobrejetora. Tá? Então, olha só, esse segundo exemplo aqui. Ó. Então, dois elementos aqui do domínio teve um único elemento no contradomínio. Tá? Não tem problema. Tá? Ela vai continuar sendo sobrejetora. Tá? Isso não pode acontecer aqui na função injetora. Na sobrejetora pode. E a função será bijetora quando for simultaneamente injetiva e sobrejetiva, né? Aquela perfeitinha, né? Cada elemento aqui do domínio vai ter um único correspondente no contradomínio e não vai haver sobras, tá? Então ela será bijetora, ok? Então espero que você tenha aprendido, revisa se necessário, tá? Pratica bastante, às vezes pode levar um tempo até você compreender perfeitamente todos esses conceitos, mas pratique bastante aí com os exemplos, busque atividades relacionadas a esse tema e bons estudos.